Olá, professoras e professores, sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades do capítulo 6 do quarto ano de matemática, texto 8, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a carta pessoal, que tem como objetivo promover um diálogo entre as pessoas íntimas. Sua principal característica é a presença de um emissor, remetente, e um receptor, destinatário, para o qual a mensagem é enviada. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemática e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF04MA16, que se refere a descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudança de direção e sentido, interseção, transversais, paralelas e perpendiculares. E o descritor é o D1, que se refere a identificar a localização, movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a leitura compartilhada proposta para o texto apresentado na questão 1, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma bolinha de papel feita com folhas de jornal. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual retomarão os conceitos de lateralidade.
Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Durante a resolução das questões 2 e 3, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a resolução dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os materiais necessários para que os alunos joguem a batalha naval. A prática do jogo será essencial para a compreensão do conceito de coordenadas e de lateralidade. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da questão 1 para a realização dessa atividade é que se formem duplas. Portanto, se desejarem, indiquem aos alunos como será composto esses pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Realizem a proposta da questão 3 com os mesmos pares de alunos já formados anteriormente. Durante o jogo, observem como os alunos seguem as instruções e, se for necessário, realizem intervenções. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Sobre os conceitos de pontos cardeais, é importante ressaltar que a localização pode modificar-se de acordo com a posição do objeto ou indivíduo, que seja o ponto de referência, porém deixando claro que a posição em que o Sol nasce e se põe todos os dias independe da localização ou de pontos de referência. Para que os alunos tenham noções mais efetivas, faz-se necessário realizar outras atividades práticas, para além das que estão sendo sugeridas. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais?, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dele. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. A proposta para a resolução da questão 1 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante a resolução da questão e realizem intervenções apenas se for necessário. A proposta para a resolução das questões de 2 e 3 também é individual. Ao final, realizem uma correção coletiva promovendo um momento rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Na atividade prática, os alunos visitarão vários ambientes da escola, localizando direções, desenhando os locais vistos sob diferentes perspectivas. Aproveitem esse momento para observar quais alunos apresentam dificuldades e os que já consolidaram essa aprendizagem. Proporcione nessa atividade um momento divertido e aguçem a curiosidade dos alunos através de questionamentos. Ao solicitarem aos alunos que façam seus desenhos, conforme sugerido nas orientações, peçam que anteriormente apresentem oralmente as hipóteses de como eles devem ser feitos. Ao final, solicitem aos alunos que comparem as hipóteses levantadas com os desenhos já realizados. A proposta para essa atividade é que seja realizada em grupos, portanto, é importante que durante esses momentos os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual. Aproveitem para observar durante esse momento o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o momento de correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para o momento revisando.
Professoras e professores, o Momento Revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, para a resolução dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma faixa de tecido de cor escura. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles poderão demonstrar os saberes construídos no percurso dessa sequência didática. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é individual. Aproveitem para observar durante esse momento o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de correção, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Também será uma boa oportunidade para vocês, professores, perceberem se os alunos consolidaram ou não as habilidades trabalhadas e planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com um lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram estes conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo.